Bem-vindo à Rádio Viagem Astral. Aqui a gente comenta espiritualidade com simplicidade. Esse é o áudio 3 do curso básico de projeção astral. Olá, meus irmãos, como sempre, começando de madrugada, de domingo para segunda, a nossa RVA, a Rádio Viagem Astral, uma rádio offline, por enquanto, né? Não sabemos o dia de amanhã, mas hoje a gente está continuando com a parte 3 do curso básico de projeção. Hoje a gente vai falar simplesmente de sintomas projetivos ou sintomas da projeção, que são aquelas sensações energéticas que podem ocorrer, sabe, durante o processo da chamada hipnagogia. Não só na hipnagogia. A hipnagogia é o estado que fica entre a vigília e o sono. Como a gente está acordado, meio dormindo. Ele é um nome científico e dentro desse estado aparecem muitas coisas, aquele túnel, a presença dos mentores. A gente tem sensações de espírito, estado vibracional e muitas outras coisas. Mas vamos às dicas que nós damos sempre antes de começar. Às vezes repetindo conhecimentos. Esse é um trabalho que vão durar 13 áudios. Esse é o terceiro, ainda faltam 10 semanas. A gente também fica ansioso. Eu fico extremamente ansioso querendo finalizar o trabalho para ver pronto, né? Mas é um teste de paciência para mim mesmo, né? Acho que para todo mundo. Primeiro porque é uma meta que está traçada. A gente tentar seguir ela direitinho, traçada por intuição pelos mentores, e vamos seguir. E eu queria falar uma coisa sobre esse curso. Falar que é só possível fazer um curso de projeção, né? Só falando de espiritualidade é limitado, claro. A gente não vai falar só, a gente vai usar o termo científico também. Agora, não dá para ser 100% científico também, né? Até porque não seria eu falando que a gente tem um lado científico e espiritual. Porque quando a gente fala lado científico, a gente pensa no lado humano, o homem pensando. Mas o lado científico não é só o homem pensando, é a capacidade da gente se libertar também só daquela prisão da carne, para provar tudo para a carne e entender que existem realidades científicas além disso. Então eu não consigo ficar preso ao corpo só. Existem mais visões. Aí fica aquela coisa, mas a gente precisa provar para o corpo humano. Não, esse é um curso de projeção astral. Não existe uma forma de falar. Então, se não fosse assim, seria curso sobre a teoria da projeção. Não é um curso teórico, é um curso prático. E para ser prático tem que se conhecer. Essa é uma base. Eu estou falando isso porque recebi alguns e-mails e de que viria provar. E essas coisas, se não tivesse provado já seria o mundo todo fazendo, né? Devagarzinho, a gente está fazendo um passozinho hoje aqui, amanhã o mundo mudando de energia, ficando mais leve, eu acredito que vai ficar um dia, e a gente automaticamente vai começar a ter experiência fora do corpo com mais facilidade, ou seja, somos nós mesmos, com nossos pensamentos, nossos desequilíbrios, que causamos no mundo essa dificuldade de sair do corpo. A energia pesada é consequência das nossas ações e pensamentos. Mas então, durante a fase que chamamos, como eu falei, de estado hipnagógico, começando já, hein? Vamos direto, que hoje também tem muito assunto, apesar de ser só uma coisa, mas é muita coisa que tem para ser falada. A gente vai citar muitas coisas que são raras e outras que acontecem normalmente, porque podem vir a acontecer. E não vamos citar tudo, hein? Para que vocês tenham noção da necessidade de estudar, da necessidade de buscar mais informação, de ler, de abrir livro e mexer, ir lá na internet, garimpar cada site,
Porque tem muita coisa que a gente sente, fatores que vão acontecer com um, que não necessariamente acontece com o outro. Então vamos assim. Cientificamente estudando, olha aí, ó, descobriu-se que nós humanos, o sono se inicia pelo estado hipnagógico, que aí já falei, é o estado entre a vigília e o sono, meio acordado, meio dormindo, que é um período de vários minutos, durante os quais os pensamentos consistem em imagens fragmentadas ou pequenas cenas. E os olhos se mexem muito rápido nesse momento, tem até contagem de tempo, mas a gente não precisa entrar nisso. Existem os sintomas mais comuns e os mais raros nesse estado, isso falando já dos sintomas da projeção. Porém, todos nós podemos ter qualquer um deles, sejam os raros ou os mais comuns. Por isso eu vou citar todos, como eu falei, mas não vou poder, claro, estar continuando. Esse estado é riquíssimo e não é só sair do corpo importante, mas conhecer esse momento. A gente vai falar assim, eu sei que há uma ansiedade enorme da gente querer logo sair do corpo e se afastar, e uns querem ver pai, outros querem conhecer, outros querem ajudar, outros querem simplesmente ter noção, ter certeza que a vida continua, e participarem diariamente disso, que é muito legal, que tudo é muito bonito. Mas sair não resolve todos os nossos problemas, somente alivia. Em caso, você quer sair logo, de repente você sai, consegue ter um primeiro... Mas não adianta você sair por acaso. Saí, me tiraram do corpo. Não vai resolver esses problemas. Agora, se você domina a situação, domina essa parte, domina as técnicas energéticas, conhece suas energias, aí sim você começa a ter a verdadeira projeção astral, que é aquela que você sai na hora que bem entende, através dos seus conhecimentos energéticos. Você não precisa de muleta, como é a muleta no sentido, um amparador ajudar a limpar suas energias, um acaso acontecer, você querer se afastar rapidamente do corpo, como tem aquelas técnicas que eu vou falar já, aquelas técnicas rápidas, né, de você sair com sede, como a técnica da sede, e você tem a técnica da concentração ou a técnica do foco, que é quando você pensa numa coisa longe, mas isso te afasta do corpo, mas não lhe dá o domínio sobre as suas energias e do ambiente em que você está. É como ir pescar, eu diria. A pessoa quer logo peixe. E o que adianta querer pegar logo o peixe sem aprender minuciosamente cada passo da pesca? O dia que você estiver sozinho, você não vai conseguir pegar um peixe. O dia que nada der certo, nem a técnica de saída rápida, nem os mentores não puderem estar ali para lhe facilitar a saída, você não vai conseguir. Há uma ciência, há toda uma preparação, digamos, um processo que existe antes de pegar o peixe. Há prazer também em você participar, você fazer acontecer, e é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que esse estado que eu vou falar aqui, de hoje, os sintomas projetivos, eles acontecem antes de sair do corpo, e ele é riquíssimo, é muita coisa para aprender, é conhecer, dominar seus processos energéticos, e tudo que nós vamos falar aqui se inclui a posição, simplesmente vou falar por coisa mais simples, dormir de barriga para cima. Aí tem a posição supina, que é a mesma coisa, significa, se você ouvir, supina, barriga para cima. Decúbito dorsal, barriga para cima também. Então, dormir nessa posição é difícil, porque, como eu já comentei, nas várias palestras que nós temos no site, acho que não sei se eu comentei nesse curso, por isso lá vai, dormir de barriga para cima, para muitas pessoas dizem que eu não durmo porque eu tenho pesadelo. Dormir de barriga para cima me dá pesadelo, me dá uma visão, eu tenho a sensação de que tem alguém no meu quarto me olhando, eu tenho a sensação que alguém está sentando na minha cama, eu vejo um olho na minha frente, começa a vir um monte de imagem, eu não durmo, e olha, é justamente isso. O pesadelo, quando você dorme de barriga para cima, começando pelo começo, lógico, você fica com os seus chakras, que nós falamos no último curso, no último áudio, voltados para a frente. Ou seja, nós somos seres magnéticos, seres energéticos também. Quando você vai deitar, a natureza já lhe deu esse conhecimento inato. Seus chakras começam a fazer leitura de ambiente.
para ver o que dá para fazer, o que dá para sair, porque é a preparação para tirar o espírito dali. Esse conhecimento existe na gente de forma inconsciente. Então você começa a perceber tudo que está acontecendo no seu ambiente, no seu quarto. Por que o pesadelo? A falta de instrução mental, cerebral. Você não sabe o que está acontecendo. Então, a primeira instância, o cérebro vai comparar com aquilo que você já conhece, ou seja, filme de terror, tudo que nós somos tendenciosos ao medo e ao pensamento negativo e a transformar imagens que nós não conhecemos em algo que vem em referência àquilo que nós sabemos. Muitas vezes é isso, ao medo, à visão. Então a gente acorda assustado, interpreta como pesadelo por simples falta de conhecimento. Raramente eu tenho isso hoje em dia. Eu já pesquisei bastante, claro que sempre tem coisas que eu estou aprendendo ainda e vou aprender sempre. É para a vida toda esse estado de pinagogia, energético, de deitar. Toda hora tem alguma coisa para aprender. Por isso que é bacana, né? A gente vai estar sempre aprendendo, tanto no corpo como fora dele, nessa hora. E esse indica sempre deitar nessa posição, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja pagar, para poder mesmo ir forçando o conhecimento, ir estudando, entendendo que é por aí. E vamos falar o que a gente vai fazer hoje. Nós teremos hoje nada mais, nada menos do que 19 sintomas projetivos sendo citados. Vou começar mais ou menos em ordem alfabética, não necessariamente, mas nós vamos falar assim. Nós vamos começar falando de autobilocação consciencial, certo? O que é isso, né? Aí é aquela coisa que eu falo todo áudio. Isso é um nome feio, que podia falar, tá me xingando, que os pesquisadores deram por explicar melhor, né? Autobilocação consciencial vem do grego autos, né? Do latim bis, dois, e locus, lugar. Consciencial, ato do projetor, encontrar-se, contemplar o seu corpo físico frente a frente, estando a consciência fora dele, sediada em outro corpo, outro veículo de manifestação da consciência. Ou seja, é simplesmente o ato de você estar deitado. De repente, acontece com muitas pessoas isso, né? Isso de uma forma voluntária ou involuntária. E você vê o seu corpo. Isso aconteceu comigo, na minha primeira experiência. Você vê o seu corpo. Eu muitas vezes acho que está morto. Morri, como eu pensei, né? Ou fica observando, não entende, né? Pô, quem é aquele cara ali? Quem é aquela pessoa? E percebe depois ser você mesmo, ou então ser pelo menos o corpo que você usa. É muito difícil isso acontecer, mas acontece sim, é uma experiência muito forte. Normalmente ela modifica a gente. Modifica, poxa, como assim? Estava tudo igual, eu vi uma coisa igual a outra. Isso acontece também, eu não vou citar, isso é um sintoma projetivo, muito raro, mas acontece de você sair, além do seu corpo, você vê um outro corpo igual ao seu em pé, às vezes deitado. Isso é digamos assim, uma esterilização do seu corpo de energia. É como se você estivesse vendo o seu corpo de energia, seu corpo energético, que nós falamos no último áudio, hein? Não dá para ficar parando para explicar o que é. Ouça o outro áudio, senão a gente não adianta. E você vê ele claramente na sua frente, você não entende. Como assim tem dois? Né? Então pode acontecer 2, 3, 4, depender das imagens mentais que podem acontecer nessa hora, as capacidades da imaginação. E quando a gente pensa nessa faixa de atividade, muitas vezes nós lançamos projetos, imagens do que está acontecendo. E pode acontecer, isso é muito raro, mas pode. Então vamos continuando. A autobilocação consciencial é isso que eu expliquei. O segundo, autoscopia projetiva. O que é isso, né? Aí tem a autoscopia projetiva. Nós temos também a autoscopia interna e a externa, que é extremamente raro, mas possível. Vamos explicar que coisinha fofa que é essa. A autoscopia projetiva é a faculdade e ato de um indivíduo ver a si mesmo diretamente diante de si, conservando a inteira consciência vigil. Digamos que seja assim, é como se você está fora do corpo, você está fora do seu corpo, e você faz uma visão ampla do seu corpo. É mais ou menos uma autobilocação consciencial mais minuciosa, como você estivesse verificando o seu corpo, por como são minhas mãos, sabe, como são, e você está ali meio que nessa visão.
A otoscopia projetiva é essa, você está dentro da faixa, porque a projeção, ela também pode acontecer para próximo ao corpo, e é um que a gente chama também de sintoma projetivo, que a pessoa muitas vezes não sabe o que está acontecendo, já está fora do corpo e está acontecendo aquilo ali. A otoscopia interna é quando a gente tem a visão dos nossos órgãos do corpo. Olha que engraçado, você está fora lá do corpo, então você está ainda dentro do corpo, você começa a ter a visão dos órgãos. As pessoas têm isso. Isso às vezes vem inconsciente, os próprios mentores que fazem você observar isso por algum motivo qualquer, ou até mesmo para observar alguma doença, algum processo físico que está acontecendo. E a otoscopia externa, a faculdade de um indivíduo, homem ou mulher, ter a visão orgânica interna do próprio corpo, perdão. Essa é a interna que nós estamos falando. A externa é a faculdade do homem se ver diante de si mesmo, estando na vigília física ordinária, ou seja, estando assim. É como se você estivesse aqui agora, em pé, e você visse você mesmo na sua frente. Ou é como se você está deitado, fazendo uma técnica energética, relaxando, você vê você mesmo como se fosse no espelho. Você se vê. Essa seria uma otoscopia, ela é mais rara, pode acontecer até quando você está decolando, mas essa visão pode acontecer de uma certa forma. E ela é mais difícil, mas acontece sim. E nós vamos ter que comentar cada uma delas aqui hoje, por mais boba que possa parecer, por mais simples que vai parecer, nós vamos comentar, porque você ou outro não vai ter, mas tem gente que vai lembrar, eu já tive isso. Agora nós vamos falar de uma coisa básica. A catalepsia projetiva. Catalepsia, né? É aquele nome que eu falei que os pesquisadores dão. Catalepsia vem do grego katelapsis, que significa surpreender. Projetiva é por causa do estado, né, que vem do nome projeção. E ela é o seguinte, é o simples fato de você estar deitado. Esse é o horror da maioria e acontece com muita gente, com muita frequência. Você está deitado, relaxado, de repente tenta falar, não consegue. Tenta se mexer, não consegue. Isso de uma pessoa que não sabe o que é, né? E você, quando tenta falar, a voz não sai. E quando você grita, não sai, você não ouve nem sua própria voz e parece que não sabe se está falando, mas está vendo meio que o ambiente, dá aquele som muito forte. E para alguns isso é simplesmente a pior sensação. Como se você estivesse para morrer. E acreditem, a catalepsia projetiva, que isso aí ela também é conhecida como catalepsia astral, catalepsia fisiológica, né, catalepsia pré-projetiva e tem tantos outros nomes, suspensão de sensações e movimentos temporários, e essa é a sensação inclusive da morte. Se um dia, claro que existe morte diferente, se você um dia naturalmente estiver no hospital, não sabemos como vai ser a minha, a sua, a morte do nosso parente, não sabemos isso. Se for uma morte maior, tipo de um acidente em que o corpo se despedace, claro que isso não vai acontecer, né? Mas uma morte natural, em que acontece um infarto, é muito comum a pessoa o corpo vai apagando aos poucos e você fica no corpo ainda. E não mexe mais. E não volta mais também. Então, a catalepsia se dá justamente pelo fato de você querer voltar a ter as ações físicas e não conseguir. Nessa hora, existem duas dicas. Ou se você quer voltar, ao invés de forçar muito, não force. Começa a mexer a língua, a ponta do dedo, uma coisa simples, assim que você volta. É justamente porque você quer recuperar o movimento muito fortemente e é mais complicado. Agora, se você quer sair do corpo, não quer dizer que você vai sair. Mas se você quer ter uma experiência maior ou pensar em sair, começa a relaxar, ao invés de pensar fisicamente, força, começa a pensar em flutuar. Claro que a gente nunca flutuou na vida, né? Existem duas técnicazinhas aí que facilitam, eu falo sempre. Uma, se ver no elevador, imagine que o elevador vai subindo e você sobe junto. Pode ter certeza que você vai subir. Ou a outra que é mais engraçada, que alguns pesquisadores usam também, eu já não uso porque acho que eu posso ficar com medo de morrer afogado, né? Não sou louco, mas tem pessoas que acham legal, vai sair no desespero, o mais importante é sair.
Se imaginar que tem uma água subindo embaixo da sua cama ou do seu colchão, onde você está deitado, e essa água vai subindo e vai tomar o seu corpo. Então você tem que subir também para não morrer afogado, né? Eu não gosto. Por quê? Por causa da visão do niilismo. Vai que eu plasmo essa água mesmo, né? Então, mas tem gente que gosta. E funciona assim, né? O importante é sair para alguns, né? Para mim, o importante é dominar a situação. A catalepsia projetiva, ela pode acontecer tanto, né, antes da projeção, como depois da projeção, que ela inclusive é melhor depois, tanto para quem está voltando, que fica mais calmo, como energeticamente. A sensação é mais ou menos essa. Vamos continuar, que tem muita coisa hoje. Nós temos também a clarevidência ou visões durante o estado da hipnagogia ou mesmo durante o estado do processo energético, né? A clarevidência, ela é mais ou menos assim, quando a gente tem a visão que tem alguém no quarto, parece que tem alguém nos olhando para a gente, quando parece que tem alguém andando pelo quarto, e isso é clarevidência sim. A gente que acha que não, todo mundo tem clarevidência. É que a gente não percebe, alguns estão mais apagados, ou só querem ter quando bem entendem, mas ela chega de certa forma assim, involuntária também. E é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. E muitas pessoas não conseguem dormir de barriga para cima pela justa sensação de alguém estar olhando para eles, que também pode ser clarividência. A percepção de ter ali no seu ambiente uma inteligência, alguém mexendo na energia, seja positivamente ou negativamente, que nós vamos também comentar. Imagine, né? É tudo que a gente não gosta. Acho que a sensação do horror é justamente o fato da gente imaginar um ser espiritual dentro do nosso quarto. É exatamente tudo que a gente não quer. Por se eu sair e tiver um cabra me olhando, Deus me livre. Quantas gente eu vejo falando isso? Minha casa, Saulo, o que eu faço se eu ouvir um espírito? Dê oi para ele. Oi, irmão, como é que vai? Vai fazer o quê? Vai deixar de ter experiência pelo medo? Não, né? Ninguém vai fazer isso. Então, as sensações, as visões podem acontecer, e não só de espírito. Você pode ter uma visão de um lugar, imagens que chegam à mente de todo tipo. E existe também a clareaudiência, a capacidade de você ouvir enquanto você está deitado, que também é um sintoma. Eu, por exemplo, eu consigo. Tem momentos em que situações em que eu estou deitado, que eu gosto, inclusive, de fazer isso. Eu visualizo uma pessoa, começo a ver a imagem dela na minha mente, eu começo a ouvir a voz dela. Os pensamentos delas me chegam, como se fosse uma telepatia, mas eu consigo perceber. Até às vezes eu deixo a mente parada e fico ouvindo. Eu fico ouvindo os espíritos conversando, claramente. Chegam frases prontas, algumas vezes distantes de algumas pessoas espíritos que estão aí na região. Então, isso também é tão rico que eu fico ali curtindo. Quando eu estou passando energia para alguém, por exemplo, eu estou pensando, alguém pede ajuda, eu primeiro me cuido, aí eu começo a pensar na pessoa, começo a pedir autorização para isso, numa boa, e aí eu começo a sentir o que a pessoa sente, a forma como ela está. Então, naquela hora em diante, eu fico preparado para sentir uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim, a sensação dela. Mas seja lá o que for, não é meu. Então, eu estou sempre tentando passar uma coisa boa. É muito bom esse momento. Vamos continuando, hein? Pode acontecer também o que a gente chama de expansão da consciência. O que é isso? É quando você está deitado e você começa a sentir a sua percepção muito maior. Eu já tive uma vez uma experiência uma rara experiência de corpo mental, enquanto eu estava assim, estado hipnagógico, eu comecei a pensar coisas muito boas, vendo um planeta de uma forma muito... Com certeza eu tinha uma consciência de um nível muito legal ali naquele momento comigo, e eu me desprendi direto no corpo mental. Olha que legal, né? Eu me vi praticamente fora do planeta, sentindo o que cada pessoa estava sentindo. Foi uma coisa muito forte. Eu tenho esse relato lá no site. Só que por um momento eu senti coisas ruins no mundo. Foi a hora que eu fui voltando, mas foi uma experiência fantástica. Ou seja, a verdadeira liberdade, o que eu aprendi, né? Ela não está em sair do corpo, ela não está no corpo, nem em lugar nenhum.
está na capacidade de onde quer que a gente esteja, de sentir a paz dentro da gente. A expansão, ela é interna, ela não é externa. É que eu falo para muita gente, né? Eu estou para fazer um áudio sobre isso. A gente sempre quer uma pessoa melhor, a gente sempre procura um lugar melhor para estar. A gente imagina aquela fazenda, aquele sítio, aquela praia, aquele lugar melhor, mas a gente não percebe, a gente fica, nossa, meu trabalho é muito pesado, as pessoas com quem eu convivo. Eu já fui assim também, não? Não sou mais não. E eu percebi o seguinte, que não importa onde eu estivesse, o estar lá era uma fuga do que eu sou, do que eu estava buscando uma coisa que eu não sou, na verdade. Eu queria estar num lugar melhor. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de morar numa praia deserta. Queria sumir, viver lá no meio do nada. Para mim, desde pequeno, eu tinha esse sonho. Não queria a sociedade, não queria. Hoje eu percebo que essa praia mora em mim. Onde quer que eu esteja, eu consigo me sentir nessa praia. Ah, mas isso é evolução de certa forma. É uma evolução interna, não externa. É uma capacidade da gente perceber que os nossos sonhos lá fora, eles não existem. Eles podem até existir, assim, você está num lugar e você tinha uma paz fantástica, mas ali você conseguiu se conectar principalmente com você mesmo, porque tem vezes que nós chegamos lá e não sentimos. Existe a turbulência do sistema, da energia do... Claro que existe, mas se você aprende a pensar sempre positivo, por exemplo, vou para o trabalho, lá é pesado, então antes disso, vou passar energia, vou cuidar, vou estar bem, vou pensar o melhor possível, criar a visão do caminho que eu vou, na hora que eu vou sentar, vou imaginar cada pessoa se sentindo bem. Isso cria um ambiente dentro de você, externo. Às vezes eu preciso ir na padaria. Porra, ir na padaria é chato pra caramba, a gente não vai fazer nada, só comprar pão. Então eu penso assim, eu vou lá, eu vou buscar aquele pão lá, vou andar tranquilo, no caminho eu vou estar andando, vou estar observando cada coisa, eu vou pegar o pão tranquilamente e vou vir. Então eu crio uma positividade entre o caminho que eu vou e assim eu consigo me sentir bem. Isso tudo é uma expansão da consciência. É a capacidade de você nunca se permitir estar negativo, estar para baixo, você nunca se permitir um pensamento ruim, por mais que eles existam. Então, a expansão da consciência, no dia que eu tive, eu estava assim. Eu estava pensando, tudo bem, está tudo bom, está tudo positivo. E eu consegui me conectar com algum ser que estava nesse nível, que me deu a capacidade, me deu assim de presente essa experiência no corpo mental, que é muito rara. Tanto que só me lembro de umas 4 ou 5 experiências em corpo mental que eu tive, lúcida, tão lúcida que se eu tentasse explicar eu não conseguia. Não dá para explicar o que é enxergar em 360 graus, o que é chegar perto de alguém e sentir o que ela sente em 10 anos. Não dá para entender, você conseguir olhar para uma sociedade inteira e sentir cada pessoa em cada lugar. Não dá para explicar isso. Não tem explicação. Isso é um processo de autolibertação interna. É o que eu falo. E a gente fala, tem pessoas que chegam assim, quantas vezes eu vou precisar reencarnar nesse mundo? Vai depender de como você está agora. Não vai depender de para onde você vai depois que você morrer, de onde você veio, mas como você está agora. Você está liberto? Porque a liberdade ela é agora, ela não é lá. Não existe um lá. Um lá você pode estar em qualquer lugar e pode num lugar melhor vibrar muito melhor, como no lugar ruim continuar vibrando não tão bem como naquele lugar, mas existindo dentro de você a base que é a principal. Se você acha essa base em você mesmo, que é aquela velha frase de conhecer a si mesmo, né, devagarzinho, mas a gente entende que isso é simples também. Parar de buscar lá fora aquilo que a gente não tem dentro da gente. Buscar nas pessoas, nos relacionamentos, aquilo que nós não somos. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, eu preciso de alguém, estou me sentindo sozinho. A gente nunca pensa, eu preciso de alguém para poder passar para ela um pouquinho também. Eu me sinto tão bem, eu quero que ela pare. Então existe isso também, né? Mas vamos indo, isso é um outro assunto, é um outro áudio. A expansão da consciência dá um tópico inteiro, mas ela é fantástica e pode acontecer raramente, rarissimamente, né? Mas pode acontecer. Então, vamos para o próximo sintoma. Dejaísmo projetivo. Que diacho é isso? Isso acontece sempre. É o conhecimento inconsciente, a impressão de já ter visto ou ter encontrado uma pessoa, ter visitado tal lugar, ou já ter vivido aquela situação que você observou, as quais jamais você tinha visto ou passado, ou você se lembra de ter estado. É quando você está deitado e parece que vem uma imagem de uma coisa que você já viu. Pô, já vi isso.
Então isso pode ser a sua capacidade espiritual de estar desprendido, expansão da consciência, a sua consciência está mais expandida e por alguns segundos, às vezes milésimos de segundos, você tem a lembrança de um lugar que você já viveu, a saudade de uma coisa, de alguém que você já conheceu, a certeza de ter passado por um lugar, aquele lugar, você sabia, até isso acontece fora do corpo muito. Você passa pelo lugar, você sabe o caminho, você sabe a planta que está ali, o nome da pessoa, mas quando você não sabe mais. Por um segundo é como se você soubesse tudo. E depois sua consciência apaga de vez e você fica com aquela impressão e não consegue mais captar, como se tivesse entrado num funil. Então isso acontece muito nesse estado, enquanto você está deitado. Isso é um sintoma projetivo, sim, porque é uma capacidade do espírito, capacidade espiritual, não física, além do corpo físico. É muito comum isso acontecer até no dia a dia. Você está aqui agora, relaxou, sempre acontece numa hora que você menos espera. É justamente quando você relaxa a consciência expande por milésimo de segundo, ou sem querer, ou por indução de alguma entidade, algum processo, e você tem uma visão que tem certeza que já passou por aquilo, né? Ou uma visão e de repente vai embora. Mas é muito rápido, você até fala, meu Deus, eu já vi isso. É muito comum, né, isso acontecer. Mas vamos continuando que o assunto está muito amplo. Eu estou aqui, enquanto eu estou falando com vocês aqui, claro, as dicas estão sendo dadas pela forma como eu enxergo, eu estou ouvindo algumas coisas dos mentores aqui, porque a gente está sempre conectado, mas eu estou com um livro, Projeciologia, na minha mão. Eu não estou seguindo ele, não. Ele fica aqui porque às vezes eu estou comentando, vou comentar isso. Agora vai falar de experiência quase morte, EQM. E tem muita coisa aqui. Eu sei, claro, alguma coisa sobre o assunto, mas tem muita coisa que eu faço uma pesquinha aqui. Isso você tem que fazer também. Abra livro, vai estudar. Vai lá ler, não fique só buscando. A gente fica sempre pensando no mais fácil, né? Não, depois está acontecendo uma experiência, você não sabe o que aconteceu. Só o fato de estar ouvindo esse áudio já ajuda, né? Esse é um áudio pioneiro, que não tem na internet um curso gratuito sobre isso. E por que gratuito? Porque tem que ser mesmo. A gente trabalha para isso. E quem quiser, viu? Aqui, levar a gente para o seu centro espírita, para a sua cidade, para fazer um trabalho desse tipo, é de graça. As pessoas só precisam da passagem, da hospedagem. A gente ainda eu não me importo de ficar na casa de alguém. Custo mínimo. Pode que a gente vai sim, dá um jeitinho, aperta aqui o trabalho, mas fora isso a gente dá um jeito e vai. Porque é assim, a felicidade que existe é passar esse conhecimento adiante, é o que eu sei, é o que por algum motivo foi o que me passaram, então vamos fazer. Né? Não é para ser isso aqui, não é para ser pago não, viu? Isso aqui tem aqueles pesquisadores que precisam para manter. Um dia o IVA vai crescer mais ainda, a gente está começando a trabalhar a base física do IVA e a gente vai precisar, às vezes, cobrar um curso ou alguma coisa nesse sentido para manter a instituição, mas quem não puder pagar, vai assistir, vai estar escrito uma plaquinha lá. Se você pode, colabore. Se não pode, assista e avise a todos que não têm que venham. Porque aí isso não é uma coisa para rico, não é para todo mundo. Então, se a pessoa tem uma facilidade, ajuda. Se não tem, assistir, vamos assistir, pelo amor de Deus. É porque a matéria nos impõe algumas dificuldades, a gente entende que existe essa dificuldade. Mas enquanto pudermos, vai ser gratuito e acessível a todos. Continuando. Experiência quase morte, né? O que é isso? Experiência de quase morte, ocorrência que acontece de forma involuntária ou forçada por circunstâncias humanas críticas da consciência. Comum a doentes terminais ou pacientes moribundos que passam por mortes clínicas ou cirurgias. No mais, acontece muito com crianças vítimas de afogamento, pescadores quase afogados, indivíduos quase eletrocutados, operários que sobreviveram a acidentes em construções, motoristas e passageiros de desastres de automóveis, soldados feridos em campos de batalha, pedreiros que caíram de andames contra as construções, acidentados, outras vítimas, enfim. É quando as pessoas relatam que estão numa cirurgia, que tomam uma anestesia geral e percebem-se ali que vem um túnel, muitos dizem ver um túnel, outras veem tudo que está acontecendo no ambiente, vê a cirurgia, vê as pessoas, e depois, mesmo estando totalmente apagados, praticamente mortos, clinicamente mortos, ou durante uma cirurgia em que não tinha como ver, que às vezes estavam na cirurgia na coluna, estavam de costas, eles conseguem observar tudo o que estava acontecendo.
E é muito comum, né? E tanto a experiência quase-morte, ela tem a capacidade de mudar. Ela acontece quando os laços físicos, eles caem muito abruptamente, né? E assim o espírito se liberta de forma lúcida. Como falta experiência àquela pessoa, muitas vezes ela mistura uma visão com a outra, um onirismo. Ela entende que um espírito que ela vê é Jesus, né? O evangélico, quando tem uma experiência quase-morte, ele vê Jesus. A pessoa que já não está tão bem deve ver o capeta, né? Porque vai ver uns espíritos ali deformados, ele viu o capetão. Muitas vezes vê um parente do lado. Eu estou falando no sentido geral, porque, por exemplo, o êxtase. Tem pessoas que usam o êxtase e tem ali uma experiência quase morte, sim. Por quê? Eles muitas vezes se veem meio que numa sensação, o êxtase é tão forte que ele empurra o corpo astral. O corpo dopa tanto que o corpo astral fica entre si, vai para lá e volta. E começa a ter um monte de visão, e as visões loucas. E como você desce muito a sua vibração por usar, você vê coisas ruins, coisas brabas, sabe? Uma sintonia muito forte com essa energia pesada. Existem coisas absurdamente assim, difíceis de serem vistas no mundo espiritual, de acordo com a sintonia de cada um. Que a gente sabe que é a consequência, né? Dos nossos pensamentos, a consequência, obviamente, do que nós somos, do que nós, seres humanos, somos. Então, não é para se assustar não, mas a gente tem que estudar essas coisas. Continuando, não ficou claro, experiência quase-morte, para quem quer saber, vai lá no Google, digita experiência quase-morte vídeo, dentro do vídeo, do Google Vídeo, tem um gratuito ali, eu não sei quem foi que colocou, pelo menos eu assisti, né? Um vídeo gigantesco sobre experiência quase-morte que foi colocado no Discovery Channel. Muito bacana ver as pessoas comentando, os médicos que falam que ele não teria como ter visto aquilo. Então, para quem tem necessidade de observar as pessoas e até mesmo reforçar suas visões, dá uma olhadinha nisso. É uma dica legal essa, hein? Projeção antifinal. Ela é comum aos doentes terminais, né? Ela é como se fosse assim... O doente desenganado, ele está prestes a morrer, então ele tem uma última experiência projetiva, né? Porque ele não vai ter mais o corpo. E ele volta e dá adeus aos seus familiares, ele sabe que vai morrer, ninguém entende. Como assim ele está se despedindo? É como se ele soubesse. Ele cruza, é como se fosse assim, ele entende tudo que vai acontecer, que ele tem uma última experiência que foi falado para ele. Olha, me falaram que eu estou para morrer, que eu já sei, então ele começa a se despedir e acontece mesmo, né? Acontece de verdade esse processo. Então essa projeção chamada projeção antifinal é também, claro, não conta muito para a gente, mas é bom saber. Conta para quem está para morrer. Não acredito que nem sempre pode ser uma viagem. Uma vez eu estava fora do corpo, esse relato foi engraçadíssimo. E falaram para mim assim, eu tenho esse relato no site, Saulo não pensa mais no corpo, pelo amor de Deus, já deu um trabalho para lhe tirar o... Como assim? Pô, tu morreu, você ficou um tempão preso no corpo. Eu morri? Como assim morrer? Não, você morreu. Eu falei, eu faço o que então? Você fica aí esperando que tá vindo os mentores aí te buscar. Eu consegui te tirar depois de um trabalhão, né? Eu olhei pro cara assim, eu falei, porra, meu, o que eu faço, né? Eu estava ali parado, pensando na minha mãe, pensando na tristeza de eu morrido, né? Pô, e o IVA que eu larguei, quem é que vai continuar? E agora? Eu pensando em tudo, né? E aí, de repente, eu abro o olho no corpo, aquele choque forte assim, né? E eu percebo, aí eu fico bravo, mas falta aqui FDP, aquele espírito. Eu fiquei me enganando e eu vi a cara dele e meio que querendo sorrir assim. Só que eu achava que ele estava surpreso, ele ainda falou assim, nossa, você projetou, né? Esperava mais de você, ainda me sacaneou. E então existem essas coisas, esses espíritos que vêm brincar com você, assim, né? Ele queria só provar para mim que a minha lucidez não estava tão boa e não estava mesmo. Mas é isso mesmo, ele está vivendo aprendendo. Lucidez é isso, quanto mais você aumenta a sua lucidez, a ilusão vai junto também, ela também evolui, né? Mas é isso. Tem a projeção, outro sintoma, projeção ressuscitadora. É quando se dá, é mais ou menos a EQM, né? Quando você tem a morte clínica e as pessoas estão ali fazendo boca a boca, a massagem cardíaca, ou então, sei lá, e a pessoa percebe, está ali do lado de fora vendo e alguém falando, volte para o corpo, vá que você ainda tem que viver. Então isso acontece. Outro sintoma, intuição, muito comum.
quando a gente está assim, você está estudando, você está fazendo uma coisa e não consegue mais encher o saco, só foi deitar. Aí nos chega uma ideia, durante o dia, só aquele deitadinha. Aí chega uma resposta que a gente não tinha, uma sugestão para alguma coisa, quando simplesmente a gente já havia desistido daquilo, aí vem a resposta daquilo que a gente tanto buscava, ou alguma sugestão que nem imaginávamos. Então acontece muito isso, hein? Mais do que essa fase. E quando você está deitado mesmo, fazendo as técnicas energéticas, e te chegam sugestões do tipo, mexa mais o seu chakra umbilical. Aí você começa a sentir que você vai. Trabalhe mais o seu frontal. Vire de lado. Aí os mentores dão um passo na coluna. Então, muito comum isso acontecer e a gente responde sim, viu? A gente entende, aceita. Muitas vezes a gente pensa que o ato é nosso e não é. Muito comum isso acontecer. Continuando. Pré-cognição. Pré-cognição, né? É um nome que a gente já entende mais ou menos assim. Faculdade da qual ficamos conhecendo fatos indeterminados, inclusive objetos e cenas e formas distantes no tempo futuro. É meio que parecido assim com o que a gente com o dejaísmo, mas é um pouco diferente. E você está vendo uma coisa no futuro, a pré-cognição. É como se você estivesse observando uma situação que está para acontecer. Tem muita gente que tem isso, que tem também a retrocognição, né? Quando a gente tem assim a faculdade perceptiva de ficar conhecendo fatos, observar fatos que aconteceram no passado distante, não só na nossa vida como em outras. Às vezes a gente pensa nas nossas próprias vidas ou até em visões de alguém perto. Isso acontece muito também nesse momento. É por isso que é difícil sair do corpo, porque são tantas riquezas naquela hora e a gente tem que discernir tanto o que é aquilo, e depois a gente chega para alguém e pergunta: eu tive uma visão que eu vi um cachorro me olhando. O que será que era isso, né? Que sonho era esse? Nem tudo tem resposta. O cachorro está te olhando, pode ser um cachorro plasmado, pode ser um cachorro projetado, pode ser um cachorro simplesmente te olhando, sem vontade de te falar nada. E a gente pensa, não, tinha um cachorro me olhando, eu vou jogar no bicho. Até que pensa sempre assim, né? Às vezes a pessoa perguntou assim para mim, perguntas que acontecem: Saulo, uma vez eu tive um sonho, eu até falei isso no outro áudio, né? Que eu subia numa árvore, descia, fui numa palestra, isso, me sentia super bem. O que é isso? Eu falei: projeção ecológica. Eu brinquei, né? Mas foi uma risadaria geral, né? Falei: mas não sei o que é. Você se sentiu bem? Maravilha, como é que eu vou saber o que é, pelo amor de Deus? Você desceu. Aí outro dia também eu falei em outro áudio, né? Saulo, uma vez depois de ter fumado a maconha, falo verdade, isso foi verdade. Eu saí do corpo, consegui sair do corpo, né? Eu falei: foi mesmo? Que massa, hein? Deve ter saído muito bem. Não foi não. Eu vi um bicho atrás da árvore, com os olhos vermelhos, e começou a correr atrás de mim. O que era? Eu falei assim: olha, deve ter sido o traficante projetado e você não pagou ele correu atrás de você, não foi isso não? Aí o cara não morreu de rir, né? Claro que você vai ver um bicho de olho vermelho, você queria ver o quê? Jesus? Jesus você tem a ver, né? Pela energia que você saiu do corpo, você saía a ver uma coisa desse porte. Claro que eu brinquei, né? Respeitando tal, é brincadeira, hein? Não é chamar o BOP não. O BOP, né? Chama assim, como é que o pessoal falou? Batalhão de Operações Especiais Espirituais. Foi. Dupla visão. A dupla visão é o seguinte: nós estamos meio que fora do corpo, ou você começa a sair do corpo, perto da faixa de atividade do cordão de prata. O que é isso? Áudio passado. Agora eu estou fazendo assim, negócio de preguiça não. Lá no último áudio 2, tem sobre isso. E temos a nítida sensação de estarmos tanto no corpo como fora dele. Estamos com a consciência no outro, em dois corpos ao mesmo tempo. Você tem a visão do corpo e a visão do corpo espiritual. Isso parece loucura, estranho, mas é muito comum. Na hora da decolagem, você a sensação de estar em dois lugares. Enquanto você está perto do corpo, você tem essa sensação. A consciência, a consciência, ela não tem forma, não tem tamanho, não tem dimensão, não dá para explicar. Então ela fica tão rápida, tão rápido com a visão de estar no corpo, fora do corpo, que você não sabe onde está.
Então você nessa hora tem que tentar ir se afastando do máximo, que a consciência vai ficar no corpo que está melhor, que está lúcido, que está vibrando mais rápido, ou seja, ela vai, como o corpo físico está dormindo, ela vai ficar no corpo astral. É automático isso. A nossa consciência não quer dormir, não quer apagar. Então ela vai buscar um lugar melhor para atuar, ela vai para lá então. Então é se afastar. A dupla visão é muito comum, hein? E eu mesmo tenho sempre. Eu já fico até meio que agoniado assim na hora que eu estou saindo do corpo, porque eu fico com medo de ficar no corpo, né? Por isso que eu trabalho muito bem energia, manter a mente no beleza e vamos saindo rápido, me afasto do corpo, não fico nem muito olhando para ele, porque eu quero sair, né? E depois de uma hora de técnica, a gente não quer mais perder a oportunidade de ficar preso ao corpo, né? Você já conhece aqueles sintomas, você já trabalhou para isso. Então, na hora que sair, eu me afasto, vou embora. O corpo fica ali dormindo, deixa a casca lá descansar. Estou com ela 24 horas, tudo que eu não quero é olhar para ele depois que eu saio. Psicofonia. A psicofonia também é aquela coisa quando algum espírito, psicofonia é o ato de um espírito falar pelo nosso corpo, viu? Quando algum espírito ou entidade perto ali que está ajudando, ele fala no seu corpo. Aconteceu algumas vezes comigo, acontece com muitas outras pessoas. Eu estou deitado, quase dormindo, o mentor praticamente incorpora no meu corpo e fala, acorda, acredite, acontece isso. Uma vez foi dose. Eu estava quase dormindo, ele voltou, falou assim, acorda Saulo, desperta, lucidez. Aí eu parei, não era eu que falei, não fui eu. Uma consciência, eu senti isso. Aí eu voltei. Eu comecei a dormir de novo, não sei como ele fez isso, vou falar mais na frente. Deu 2 tapas no astral, tão fortes, mas foi tão forte que eu levantei da cama com o corpo e tudo. Eu falei, não faz isso não. Aí eles já fazem isso para você não dormir, né? Porque às vezes a consciência está dormindo antes do processo energético e vai descer muito rápido as ondas cerebrais, então é para manter desperto mesmo. O seu mentor ele tem uma sintonia muito boa com você, seu irmão, seu amigo, e isso pode acontecer sim. Eles fazem, eles são sérios, mas também têm bom humor e sabem fazer a gente despertar de uma forma muito inteligente às vezes. Então psicofonia pode acontecer também. Olha só quanta coisa, hein? Vamos para outra. Correr aqui, senão o tempo vai estourar. Clarividência viajoura. Clarividência viajoura é o seguinte. Lembra que falei que há muita coisa para se conhecer somente no estado hipnagógico, entre a vigília e o sono, acordado e dormindo? Então, a clarividência viajoura é uma forma de sair do corpo através das suas energias. Você faz o seguinte, você começa pelo seu frontal, a jogar energia pelo frontal e cria tipo uma sonda. Como se fosse um cordão de prata saindo por ali, e vai até onde você quiser ali. E você começa, por exemplo, joga energia até a casa da sua mãe, ou então até o quarto de sua mãe, só para começar. Vai jogando energia pelo frontal, imagine a energia saindo do frontal, indo pelo quarto, e leve a sua consciência ali. E você consegue observar os ambientes só assim, só pela clarividência viajoura. É a capacidade de você observar pelas suas energias qualquer lugar, distância, ou alguma coisa no seu ambiente. Isso é um outro sintoma que pode acontecer voluntariamente, como eu falei agora, por essa técnica, ou involuntariamente. Vamos para a próxima. Materialização ou meia materialização. Alguns projetores com ectoplasma mais densos, inclusive médiums, né, principalmente na juventude, em que a energia vital é mais forte, pode ocorrer em qualquer idade, na verdade, né? Mas normalmente é na juventude, mas pode ocorrer em qualquer idade. Ele pode meio que dar forma a alguma entidade, ou ter visões mais precisas, mais reais, com os olhos do corpo físico. Ou seja, de repente você está ali praticando energia, de repente você abre o olho e você vê uma forma perfeita na sua frente de um espírito, assim, né? Eles meio que molda rápido. Eu tomei cada susto com isso. Você está ali relaxado e você vê em pé ali certinho o espírito, mas é susto, né? Infelizmente, o susto é inevitável. Nesses momentos todos que a gente está falando, podem acontecer um sustinho ali, um sustinho aqui. O susto a gente se acostuma também, né? De vez em quando eu tomo uns sustos mais bravos, mas eu me acostumei. Não acostuma. É como qualquer outra coisa. Qualquer sensação. Continuando. Sensação de falsa queda. A sensação de falsa queda é normal, ou talvez o mais normal dos sintomas seja esse. Que é o seguinte. Você está aqui, está conversando com alguém, mas está começando a ficar com sono, mas você quer ficar ligado na pessoa conversando. De repente você dá aquele salto. As pernas vão lá em cima, você pula e volta de vez.
olha para um lado, olha para o outro, mas percebe que nem se mexeu às vezes, né? Foi o seguinte: seu corpo espiritual começou, o seu corpo físico começou a relaxar, mas você queria ficar com a consciência desperta, olha só aí, né? Sem querer, um tipo de querer ficar lúcido. Então, nisso você manteve a sua consciência lúcida, mas o seu corpo espiritual então começou a se mover. Como você não estava preparado para a projeção, não tem noção do que é isso, nem estava pensando na projeção, você acha que é o corpo físico que se moveu. Então você dá aquele puxão. Então o puxão às vezes pode repercutir no corpo físico também. Você volta rápido. Acontece muito vendo televisão, a gente não quer dormir durante aquele filme. Acontece durante o sono rápido, principalmente nos cochilos muito rápido, em que o corpo cai muito e a consciência não chega a apagar. Então você percebe a movimentação espiritual. O corpo dormiu, o corpo espiritual quer sair, é automático. Isso é muito bacana, e tem muitas pessoas que comentam ter essas experiências aí. Nós vamos falar agora de uma sensação, assim, um sintoma projetivo que em muitas pessoas causa um medo muito grande. É o que a gente chama de poltergeist projetivo. Ele acontece muito, na verdade, mais facilmente do que a gente imagina. Mas não é para ter medo não, viu? Ele faz parte do processo energético, do conhecimento, e o medo é delicioso. O pesquisador William Buhlmann falou isso até no vídeo lá do Google, que tá tão legal. O vídeo tá bem assistido, fiquei até feliz de saber que ele está assim. E o poltergeist projetivo, ele é assim: você tem a sensação de ter alguma perturbação no ambiente, algum ruído, alguma alteração física, normalmente inexplicável. E você está deitado ali, acontece transportes espetaculares de objetos, isso é raro, mas acontece. Voos de pedras, ações às vezes violentas ali no seu ambiente, um barulho muito forte, tapas, palmas no ar, movimentos anormais de móveis pesados, é raríssimo, mas acontece, quedas de pratos, talheres, copos, objetos frágeis. Aí essa é a parte que os caras morrem de medo. Eu vou sair do corpo, né? Mas isso é no corpo ainda, viu, paizinho? Maninha e painho, isso é no corpo ainda, não é fora do corpo não. Fora do corpo isso é mais comum, agora no corpo a gente fica assim, né? Corrente de ar, você passa aquela corrente de ar e fala, nossa, tem um cabrunco aqui no quarto. Tem gente que fala assim, né? Tem. Eu não liguem com o meu bom humor não, porque eu fico me segurando para não brincar. Batidas de portas, marcas, riscos, desenhos escritos na parede e assoalhos. Tem também combustões, né, parapsíquicas, assim, meio que luzes no quarto, odores diversos, tanto positivos como negativos. Tem gente que cheira flor, cheira éter, tem lugares, cheiros gerais que vem. Aparições também, né, que acontecem, assombramentos, ocorrências de lugares. Então, assim, é muita coisa. O poltergeist projetivo é quando ele usa a sua própria energia, às vezes, está trabalhando ali, para poder começar a trabalhar. Até os próprios mentores começam a fazer isso para você ir se acostumando. Eles sabem que você vai ter medo, mas o medo faz parte do processo, o medo. Não é, é importante acostumar com esse processo, porque faz parte. O poltergeist ele é raro, acontece. E aqui já aconteceu algumas vezes comigo de tomar cada susto que, nossa. Eu vou me acostumando, com o tempo você vai assim, quando acontece uma coisa, você fala, vai devagar, né? Quando você tem trabalho fora do corpo, isso é menos raro, porque eles não têm intenção de te assustar. Mas tem dias que assustar assim, de que você se assuste, porque eles querem que você vá trabalhar. Mas tem casos, principalmente no treino do projetor, que acontece muito, e até hoje acontece comigo, tem dias que está treinando. Tem dias que é treino, né? Que os mentores vão ver se esse cabo está treinado mesmo. É assim, mas é numa boa. Você tem que ver com bom humor, com bons olhos. Continuando, hein? Telecinesia, raríssimo. Claro que existe a mesma também quando ficamos projetados. Telecinesia é a capacidade de você mover objetos através da mente e das suas energias. É energético, né? Mas a mente está nesse processo. É possível que a gente mesmo, durante o processo energético, que aconteça ali uma movimentação de um objeto no seu quarto. E também voluntariamente, ou seja, você quer movimentar o objeto
E involuntariamente, a telecinesia é quando você movimenta, não é poltergeist, hein? A movimentação das energias também, que a gente tem ali no processo energético, acaba por mover também algum objeto sem querer. Acontece também sem querer. E nem dá para atribuir tudo aos espíritos. Tem coisas que caem porque o vento passou mesmo. Ah, mas o vento foi poltergeist. A gente tem costume de dizer que tudo é espírito. Tudo, mas olha, estou me sentindo mal, estou com dor de cabeça, acho que tem uma entidade ruim aqui. Eu estou com um problema assim, estou com dor de barriga, tem um espírito por aqui. Pô, estou com um pensamento ruim aqui, foi espírito. Nem tudo é espírito, hein? Vamos parar de botar culpa neles aí, porque as consequências são nossas. Então, telecinesia é raro, mas existe. Tem pessoas que treinam telecinesia. Tem umas coisas engraçadas, né? Você vai lá no Google, no YouTube, digita telecinesia, parece um monte de gente que move objetos com a mente lá, né? Eu acho que tem uma coisa que eu fiz outro dia aqui que eu brinquei. Estudo de física, você atrita um canudinho, ele perde átomos, né? Ele fica com carga positiva. Quem estuda sabe disso. E então, quando você atrita ele quer se equilibrar, ou seja, ele está positivo, ele quer voltar a ficar equilibrado. Aí você pega um outro canudo sem atritar e coloca perto, em cima de uma agulhinha, ele começa a se mexer rápido. Tem um monte de palhaço lá no YouTube que fica fazendo isso, e os bobões ficam acreditando, falando, nossa, que capacidade mental de mudar, então tem que ficar ligado para não ser enganado. Mas existe assim a telecinesia verdadeira, de pessoas que realmente movimentam objetos. Mas não vão pisar em ovos nem viajar na maionese. Tem muita viagem aí, tem muita explicação. Telepatia. Esse é nosso último sintoma de hoje. O último não é porque a gente vai morrer, não. Porque o áudio tem que terminar 1 hora, né? Senão tem os próximos. E a gente tem que estar esperando preparado para os próximos áudios. A telepatia, não precisa nem de muito comentário, é quando você recebe uma intuição de um mentor, enquanto você está deitado, porque nós estamos falando do estado hipnagógico, né, dos sintomas projetivos. Mas ela pode acontecer a qualquer hora. Por exemplo, enquanto eu estou aqui fazendo esse áudio, eu tenho certeza que estou recebendo um monte de informações por telepatia, algumas bem claras, como palavras que vêm, algumas com vozes, inclusive. Às vezes que eu dou umas paradinhas assim, algumas outras vezes, às vezes eu mudo muito rápido, eu estou num tema e vou para outro, justamente por causa disso, por causa da telepatia. Eu não posso perder o fio da meada, né? Como diz. Mas a telepatia, durante a experiência fora do corpo, ela é muito comum. Você está em contato com os mentores ali, ou com alguma entidade que está perto. Meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, pessoas do curso de projeção, esse é o áudio 3. É muita coisa, não falei tudo não. Tem muito mais coisa, como eu falei. Vão pesquisar, certo? Vão buscar mais informações. Não se baseiem só por esse áudio. Esse áudio vai facilitar a vida? Vai. Eu, quando comecei, não tive essa facilidade, né? Essa barganha. Mas eu fico feliz em poder proporcionar ela. E sabendo que a gente tem muito a aprender ainda, na próxima semana vamos falar sobre o medo. É um áudio só sobre o medo. Eu vou falar um monte de coisa legal. Sobre suicida, sobre poltergeist, sobre espírito deformado, sobre risadas, sobre assombros, sobre ataques extrafísicos fortíssimos e físicos. Vou falar sobre o medo na sua forma mais cruel. Vou agulhar, porque não tem como falar, não tenha medinho, não. Existe o medo sim, vamos sentir medo, e ele é muito comum. Certo? Meus irmãos, fiquem com Deus, boas técnicas, ainda vão devagarzinho. Quem está ouvindo pela primeira vez, já quiser ir adiantando, vai lá no site, pega a técnica, vai trabalhando a sua energia. Mas se quiser esperar, espere, porque vai valer a pena. Se não, vai praticando. O curso ele vai complementando aquilo que a gente sabe. Eu comecei e terminei esse áudio sem dar nenhuma parada, nenhuma freada. Eu sempre falo, se tem algum erro de português, faz parte. Se já tentou falar 1 hora seguida e sem tomar água e se ouvir depois, é muito difícil falar tudo certinho. A gente não é perfeito, não. E dentro das nossas imperfeições, a gente tenta fazer o melhor. Perdoem o amigo de vocês por qualquer falha, por qualquer coisa que venha bater no seu ego, no seu conhecimento, na visão que você tem perante determinada coisa. Vejam com bons olhos. E vamos para a próxima semana. Eu esqueci de falar o dia de hoje, mas eu falo agora. 26 de novembro de 2007, finalizando esse áudio exatamente às 4h11 da manhã.
Abração, meus irmãos, até a semana que vem e bons treinos a todos. Galaxies look towards you, because you keep the wisdom and the highest understanding.